A paz do Senhor, irmãs. Tudo bem com as irmãs? Graças a Deus, né, irmãs? E hoje eu estou aqui para ministrar a lição número 2 da nossa escola dominical e a lição número 2, que fala sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então, aqui nessa lição, nós vamos falar sobre a grandeza, sobre a excelência e a perfeição do projeto de Deus que ele para conceder as bênçãos espirituais aos seus escolhidos, né? E porque nós vamos ver aqui que Deus, desde antes a fundação do mundo, ele já prouve, né? Ele já tinha feito um projeto de salvação para nós, né? Aqui no nosso texto áureo vai dizer assim, lá no capítulo 1 de Efésios, no verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E na verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Né? Então aqui Paulo vai falar, né, a carta de Efésios, né, sobre essas bênçãos espirituais para nós, né? Então aqui no tópico 1, junto com a introdução, irmãs, porque eu não vou ficar lendo, porque senão toma muito tempo e a gente não tem todo esse tempo, né, para ficar falando. Então aqui, junto com a introdução no tópico 1, né, nós vamos ver que esse projeto de salvação, ele é algo assim maravilhoso em nossas vidas. Ele é algo assim extraordinário. E nós vamos ver o quanto Deus, ele nos ama, né? O quanto Deus nos amou, né? Lá em João 3,16, nós vamos ver que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. As irmãs conseguem imaginar esse amor que Deus teve por nós? E ele fala que antes da fundação do mundo, ele já nos amou, né? E imagina assim, quando ele fala assim, esse tal maneira, né? A gente não consegue mensurar, a gente não consegue explicar o tamanho desse mistério, desse amor que Deus teve para conosco, né? Mesmo antes de Deus fazer tudo, todas as coisas, Deus fazer o primeiro homem, Deus ele teve um amor muito grande que ele traçou um plano de salvação, um plano de redenção, né? Quando ele diz lá em Gênesis 3,15, né, que do Filho de Deus pisaria na cabeça da serpente, ele já estava falando sobre Jesus, né? Ele já estava mencionando Jesus. E lá logo no comecinho da epístola aos Efésios, né, Paulo começa com uma doxologia. O que é doxologia? Significa uma glorificação a Deus, né? Paulo, depois da sua saudação, então ele faz uma verdadeira adoração a Deus. Nessa cidade, irmãs, de Éfeso, eles adoravam uma deusa chamada Diana, né? Então eles tinham uma verdadeira adoração por essa deusa. E aí Paulo, ele alerta, né, aos irmãos de Éfeso sobre essa glorificação a Deus, para colocarmos Deus acima de todas as coisas, né? Que nós devemos glorificar a Deus, né, pelo projeto de salvação que teve conosco. Então, irmãs, isso é muito importante quando nós temos aprendido, né, que todas as vezes que nós somos orar, nós temos que agradecer a Deus pela nossa salvação, né? E Paulo ali, ele faz uma verdadeira adoração a Deus, é quase um hino de louvor, né? Uma poesia,
né, que ele começa falando lá, bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele coloca ali a Trindade, né? Ele ora pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, né? E aí quando nós aceitamos a Cristo Jesus, esse projeto se cumpriu em nós. E nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós vamos desfrutar dessas bênçãos espirituais que Paulo menciona lá no livro de Efésios, né? Mas quais são essas bênçãos que Paulo menciona? Ele fala assim, que Deus, ele nos escolheu para sermos o quê? Santo. E quando isso acontece, quer dizer que agora nós vivemos uma vida separada para Deus. Nós somos separados do pecado. Isso não quer dizer que a gente não peque, todos nós pecamos. Mas nós temos que ter uma vida consagrada a Deus. Nós temos que viver uma vida para Deus. E ele também fala que predestinou-nos para sermos filhos. Então agora nós deixamos de ser filhos das trevas e nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós pertencemos a Deus. Ele nos fez filhos de Deus, né? E ele também fala que nos fez agradáveis para si. O que quer dizer isso, irmãs? Agradáveis a Deus para si. Quer dizer que agora Deus se agrada de nós. Deus não vê mais pecado em nós. Tudo aquilo que nós fizemos no passado, todos os pecados, Deus nos perdoou. Ele agora não vê mais esse pecado. Quando nós vemos aquela passagem lá da Jesus na cruz e o ladrão, né? E o ladrão fala para que Jesus se lembre dele, né? Quando ele chegar lá no paraíso. E Jesus, ele não fica questionando, mas você fez isso, mas você fez aquilo. Ele não fala isso. Ele fala, hoje mesmo estarás no paraíso. Então, Jesus, quando nós aceitamos Jesus, entregamos nossas vidas a Jesus e pedimos o perdão dos nossos pecados, Deus não vai se lembrar mais dos nossos pecados, né? E aí nós nos tornamos agradáveis a Deus, né? Agora nós somos para louvor e graça da sua glória. E depois ele fala, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo. Quer dizer que nós fomos perdoados, nós fomos expiados pelo sangue de Cristo lá na cruz, quando Jesus derramou o seu sangue lá na cruz por nós. Ele nos reuniu-nos, ele nos perdoou, ele expiou o seu sangue pelos nossos pecados. E aí ele nos acolhe, né? Acolheu-nos por sua vontade redentora. Agora nós fazemos o quê? Parte da família de Deus. Nós somos redimidos pela sua vontade, né? Pela redenção de Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. E depois ele fala que ele revelou-nos a palavra da verdade. A verdade revelada, ela chegou até nós. Qual é essa palavra? A palavra de Deus. E essa palavra é quem salva. A palavra que salva todo o pecado. E aí, ele nos selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade dessa promessa. A presença do Espírito Santo em nós se cumpre, né? Através deste selo do Espírito Santo. A promessa de Cristo é a garantia de que somos filhos de Deus. Amém? Então, irmãs, todas essas bênçãos possibilitam uma nova
vida com Cristo. Quer dizer que nós agora estamos conectados em Cristo e que temos acesso a essas bênçãos espirituais. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos acesso a essas bênçãos espirituais em Cristo, né? Porque Cristo, ele é a porta de acesso a Deus e a salvação, né? Lá em João 10, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz que eu sou a porta e que ninguém vai se chegar a Deus se não for por Ele. Amém, irmãs? Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos sobre as bênçãos espirituais. E nós devemos agradecer a Deus todos os dias pela salvação e por essas bênçãos que Deus nos concede. Amém? Então, agora nós vamos lá no tópico 2. Nesse tópico 2, vai apontar para uma vida cristocêntrica. O que é uma vida cristocêntrica? O que é isso, né? É que aponta Cristo como centro de tudo e de todas as coisas. Lá em Gálatas 2:20 diz que Cristo vive em nós e que vivemos na fé do Filho de Deus, no qual amou e se entregou por nós. Se Cristo vive em nós e nós temos que viver para Ele. Então, quer dizer que Cristo é o centro de tudo, de todas as coisas. Lá na parte 1 do tópico 2, ela vai falar sobre a revelação do mistério, que será essa revelação do mistério, nós vamos estudar mais depois, assim, lá na lição número 9, né? Nós vamos estudar mais profundamente sobre esse mistério, então, que Paulo está falando, né? Mas aqui nós podemos dizer, então, que o plano de salvação estabelecido por Deus estava guardado, né? E até ser revelado através da igreja de Cristo, que os gentios são co-herdeiros e participantes da promessa também da salvação, né? Aleluias, né, irmãs? Glórias a Deus por isso, né? E que esse mistério foi revelado segundo o seu beneplácito, né? Segundo o seu consentimento, segundo a sua vontade. Lá em Jó 42:2 diz que ninguém pode frustrar os planos de Deus. E segundo o autor, tudo é no tempo de Deus, certo e correto, na vontade divina. Tudo acontece no tempo de Deus. E em Cristo, todas as coisas são restauradas. O nosso relacionamento com Deus é restaurado. Em Cristo nós vencemos a morte e tudo está sob o domínio de Deus. Então, para o louvor de sua glória, tanto os gentios quanto os judeus desfrutam da mesma bênção de salvação e restauração oferecida por Deus. Lá em Gálatas 3, no versículos 26 ao 28, vai falar que todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, né? Não há judeus nem grego, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Devemos fazer tudo para a glória de Deus e viver para Ele. Tudo quanto nós fizermos, né, é para a glória de Deus. Lá em 1 Coríntios 10:31, fala que tudo foi planejado por Deus e executado por Cristo, que é a nossa salvação. E o Espírito Santo, né, mencionado aqui na revista, fala que ele tem um papel influenciador, né, dominante, importante para a nossa salvação. Nós somos selados pelo Espírito Santo e isso acontece quando nós aceitamos a Cristo. O que acontece? Ele vem habitar em nós, né? Ele vem morar em nós. É diferente, irmãs,
do batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo e o selo do Espírito Santo é diferente, porque o batismo com o Espírito Santo é quando nós recebemos um revestimento, né, da parte do Espírito Santo, conforme nós vemos lá em Atos 2, que veio sobre os cristãos, né? E é uma promessa, né? Então, o papel aqui do Espírito Santo em nossas vidas, quando nós aceitamos Jesus, também é que ele intercede por nós, junto ao Pai. Ele nos consola, né? Ele é o nosso consolador, né? Nos momentos difíceis, né? Na nossa fraqueza, ele intercede por nós. E como que ele intercede? Com gemidos, a Bíblia diz que é com gemidos inexprimíveis, né? E ele sonda os nossos corações também, como diz lá em Romanos 8, 26 e 27, né? Glórias a Deus, né? Graças a Deus, glórias a Deus, porque o Espírito Santo, ele está sempre conosco, né? Nos dando entendimento, discernimento de todas as coisas, né? Já estou finalizando, tá, irmãs? Aqui em lá em Efésios 4 e 30, diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque é o selo que Cristo nos colocou como propriedade. Então, ele vive em nós, ele faz parte de nós, né? Então, por isso nós temos que zelar, nós cuidarmos, né? Tem uma parte que fala assim, que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, né? Então, a gente tem que cuidar dele, temos que zelar, né? O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser fiéis a Deus, né? E permanecermos fiéis a Deus. Deus abençoe a cada irmã, em nome de Jesus. Amém? E as irmãs fiquem ligadinhas aí, bem atentas, porque vai ter perguntinhas. Amém? Fiquem com Deus, irmãs.